O inverno se aproxima e com ele surgem as preocupações com as doenças que comprometem o aparelho respiratório, principalmente gripe, pneumonia e coqueluche. A forma mais eficaz de se proteger é a vacinação. E a nossa entrevistada de hoje aqui no estúdio é a médica e especialista em vacinas do laboratório Hermes Pardini, Marilene Lucinda. Boa noite, doutora. Boa noite. Por que o risco de contágio é maior nessa época, com o inverno se aproximando? As pessoas elas ficam mais expostas nessa época porque elas tendem a ficar em lugares mais fechados e com maior quantidade de gente. O vírus, eles circulam mais nessa época, eles começam a circular na época do outono e eles atingem o pico máximo de circulação na época do inverno. Então, não só os vírus, mas as bactérias também acham um ambiente muito propício, tanto para a propagação entre as pessoas, quanto nos ambientes fechados. Normalmente, quem sofre mais? São as pessoas mais suscetíveis a pegar essas doenças? As crianças e os idosos são os que geralmente têm a doença de forma mais grave, são os que são acometidos mais frequentemente, são os que desenvolvem a doença de uma maneira mais grave. Mas também todas as faixas etárias são acometidas pelos vírus, isso não tem como fugir. Algumas vezes a gente vê uns jovens tendo quadros muito graves e está associado às doenças crônicas também. Então, aquele jovem que tem asma, que tem bronquite ou que já é tabagista, ele tem formas graves também da doença. As doenças mais comuns nessa época seriam a gripe, coqueluche, pneumonia. São essas três mesmo? Isso. A gente tem gripe como a mais comum, com complicações que podem evoluir para a pneumonia. Então, uma gripe viral pode passar para uma doença bacteriana, ter uma contaminação ou própria infecção pela bactéria já diretamente. Mas o mais comum agora, nessa época, são as gripes por influenza. Diferenciar de resfriado, que são outros vírus, que é bem mais leve. A gripe é uma doença mais grave, que leva, resfriado que o pessoal fala, leva para a cama, né? Fica com dor, prostração, né? Dor no corpo, febre um pouco mais alta, a pessoa não consegue trabalhar, diferente do resfriado, que é só uma coriza, um nariz entupido, a pessoa consegue ter uma vida normal. Então, a gente está preocupado em proteger contra as formas mais graves que são causadas pelo vírus influenza. O vírus, ele muda, né? Vai sofrendo mutações. Quer dizer, por isso que as pessoas às vezes pegam várias vezes uma gripe, não é? Isso. O vírus da gripe, ele passa por transformações e ele também circula com muita facilidade de uma região para outra. Então, às vezes, ele está vindo do hemisfério norte, que já está saindo do inverno e vem para cá com uma outra característica. Por isso a importância da vacinação anual contra a gripe. Também porque a vacina ela tem uma proteção muito curta, de duração de no máximo 1 ano, é de 6 meses a 1 ano. Então, por isso que a gente tem que repetir a vacina também todo ano. A campanha nacional do governo federal começa na próxima segunda-feira. No laboratório, que a senhora trabalha lá, atua, já está à disposição há mais tempo. Isso, a vacina, esse ano, ela até atrasou um pouco para chegar, geralmente ela começa já no final de março. Esse ano a gente recebeu agora no meio de abril, então a gente já está trabalhando com a vacina. Esse ano, com a vacina de gripe, a gente tem 2 tipos, a trivalente e a quadrivalente, que tem um espectro um pouco mais estendido. Tem 2 influenza A, protege contra 2 influenza A e 2 influenza B. Ela é mais eficaz, então? Ela é mais eficaz. Todo ano a gente sabe que o influenza ele é responsável por 25% dos casos de gripe. E com a trivalente, a gente tem uma proteção em torno de 70% de eficácia. Com a quadrivalente, se espera que chegue a uma proteção de 80% até 90%. E lá no laboratório, obviamente, não existe aquela restrição, não existem aquelas restrições do governo federal de metas, né, de grupos. Lá qualquer pessoa pode ser vacinada contra a gripe. A vacina de gripe, ela está recomendada para toda pessoa maior de 6 meses de idade, sem limite superior de idade. Esse grupo que é dividido pelo governo, que são os de maiores riscos para doenças graves. Então, o grupo de até 5 anos de idade é acima de 60.
Na verdade, todo mundo deve tomar a vacina contra a gripe. Então, a criança maior de 5 anos, o adulto, ele deve tomar, porque ele faz o vírus circular e também está suscetível à doença. Tem contraindicação? Alguém que não deve tomar? Algum grupo de risco, digamos assim? A única contraindicação, além das crianças menores de 6 meses que não podem tomar, é aquela pessoa que tem alergia muito grave a ovo, conhecida já. Então, aquela pessoa que já teve uma reação anafilática, mas reações muito graves mesmo. E a coqueluche? A coqueluche é uma doença que também acomete os pulmões, né? Também dá tosse produtiva, prostração, pode levar à morte. É uma doença que desde 2009 a gente tem visto um aumento progressivo de número de casos. Nos últimos anos preocupou-se muito, por isso agora recomenda-se a vacinação, inclusive para a gestante. E agora, na época do inverno, como a gente já tem doenças pulmonares, gripe, pneumonia, a coqueluche volta com muita força, porque já encontra um organismo mais debilitado e mais susceptível à infecção bacteriana. Agora, muita gente não sabe, tem vacina contra a pneumonia também? Isso é uma verdade. Muitas pessoas não conhecem, acham que só a gripe. E a gente tem 2 vacinas para a pneumonia contra o pneumococo. Tem várias bactérias, vírus que podem causar pneumonia. Pneumonia é o nome da doença, mas o mais frequente, a pneumonia, e a forma que mais acomete os idosos, que leva a doença grave, é o pneumococo. Então, a gente tem uma vacina pneumocócica 13 valente e a pneumotóxica 23 valente para a proteção contra a pneumonia. Muito bem, para a gente encerrar, nós estamos falando aqui da vacinação, que é sempre um meio eficaz de prevenção, e no dia a dia, o que as pessoas podem tentar fazer para tentar evitar pegar essas doenças? O mais importante é a prevenção. Realmente a vacina entra já em segundo lugar. O primeiro, as pessoas terem o cuidado de lavarem as mãos sempre depois que espirrarem, depois que tiverem contato com várias pessoas. As pessoas devem evitar espirrar e tampar com a mão, sempre tampar com o antebraço e usar lenço descartável, lenço de papel, e sempre descartá-lo no lugar próprio. Evitar lugares muito fechados, com pouca circulação de ar, manter a casa arejada e, principalmente, as crianças deve-se evitar que elas frequentem lugares muito fechados, principalmente as menores de 6 meses de idade. Tá certo. Doutora Marilene, muito obrigado pela sua presença e pela entrevista aqui no Notícias de Minas. Eu que agradeço. Obrigada.